paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Hoje é a nossa aula 73. Estaremos dando início a um novo tema, História da Igreja Cristã 1. E ao decorrer nós estaremos aprendendo várias divisões sobre a história da Igreja Cristã. Hoje nós começaremos com a Igreja Apostólica. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, a história da Igreja Cristã, ela é dividida em 6 períodos. O primeiro período é a Igreja Apostólica, que é da ascensão, ou seja, da elevação, da subida de Cristo até a morte de João, que se dá de 30 a 100 anos depois de Cristo. A Igreja Perseguida, que vai da morte de João até o Edito de Constantino, que vai do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. Temos também a Igreja Imperial, que vai do Edito de Constantino até a queda de Roma, que vai do ano de 313 a 476 depois de Cristo. A Igreja Medieval, que se dá da queda de Roma até a queda de Constantinopla, do ano de 476 a o ano de 1453 depois de Cristo. E a Igreja Reformada, que vai da queda da Constantinopla até o fim da Guerra dos 30 Anos, se dá do período de 1453 a 1648 depois de Cristo. E por último, a Igreja Moderna, que vai do fim da Guerra dos 30 anos até o século XX, que se dá de 1648 até 1970 depois de Cristo. Então nós estaremos estudando na história da Igreja Cristã 1 os períodos da Igreja Apostólica e da Igreja Perseguida. E em seguida, em História da Igreja Cristã 2, nós estaremos vendo a Igreja Imperial, Medieval, Reformada e Moderna. Então hoje, como eu falei, nós estaremos começando pela Igreja Apostólica, que vai do ano 30 até o ano 100 depois de Cristo. A Igreja de Cristo, ela iniciou a sua história com um movimento de caráter mundial, no dia de Pentecostes, no fim da primavera do ano 30. Se deu de 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus e 10 dias depois de sua ascensão aos céus. Naquele dia, 120 pessoas estavam reunidas em oração e o Espírito Santo veio sobre elas de forma sobrenatural. Se deu o batismo com o Espírito Santo e eles poderiam ir e pregar o Evangelho, já que foram revestidos de poder. Nós temos uma passagem em Lucas 24:49 que fala: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a igreja ela começa em Jerusalém e de lá se irradia. O primeiro dirigente da igreja durante esse período provavelmente foi Simão Pedro, embora os outros apóstolos eles continuassem juntos. Isso não indica que Pedro fosse papa ou dirigente oficial nomeado por Deus. Tudo acontecia como resultado da prontidão de Pedro em decidir, de sua facilidade de expressão e de seu espírito diretivo. A igreja ia crescendo por causa dos milagres feitos pelos apóstolos
que estiveram com Jesus e também por causa do comportamento dos cristãos, que servia de exemplo aos outros. A igreja primitiva, ela vivia em unidade, em constante amor fraternal. Chegavam até a vender seus bens e repartir entre os membros da igreja, como nós vemos em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a igreja, ela estava presente em Jerusalém e aldeias próximas. Seus membros eram todos judeus de nascimento ou adoção. Houve grande crescimento de número de discípulos, que houve a necessidade de instituir os diáconos sobre o povo para que estes fossem mais bem atendidos. Em Atos 6:3 está escrito: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então foram eles os escolhidos: Estevão, Filipe, Prócoro, Niácor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélio de Antioquia. Dentre estes se destacou Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Neste tempo começou também a perseguição contra a igreja. Nós temos a base bíblica em Atos capítulo 6, do versículo 3 ao 8. Estevão acaba preso, apedrejado e morto, sendo considerado o primeiro mártir do cristianismo. Isso está em Atos 7, do 54 ao 60. Paulo, ainda na época como Saulo de Tarso, participa do julgamento de Estevão. Atos 8:1. Filipe, que foi levantado junto com Estevão, refugia-se em Samaria, onde começa a pregar o evangelho. Isso está em Atos 8, do 4 ao 8. Saulo de Tarso sai para mais uma perseguição à igreja e aos discípulos de Jesus, mas é impedido pelo próprio Jesus, como vemos na passagem a seguir. Então, em Atos, capítulo 9, do versículo 3 ao 9 está esse impedimento de Jesus a Saulo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Então, em seguida, ainda em Damasco, Deus manda com que Ananias, discípulo de Cristo,
vá até Saulo para lhe impor as mãos e curar Saulo da cegueira. Mesmo resistente por saber de quem se tratava, Ananias obedeceu à voz do Senhor, que lhe disse: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa. E, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui? Para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, mas e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele que era o Cristo. Essa passagem está em Atos 9, do 15 ao 22. Então, houve uma discussão em torno da pregação do Evangelho aos gentios. Paulo declarava que devia ser tanto para judeus quanto para os gentios, sem que estes tivessem que se sujeitar às tradições judaicas, como a circuncisão. Daí surgiu uma controvérsia que foi resolvida no Concílio de Jerusalém. Essa passagem está em Atos 15, do 1 ao 29. Nesse concílio, foi reunido para resolver o problema das condições dos membros gentios e estabelecer regras para a igreja no futuro. Paulo e Barnabé, Pedro e Tiago, irmão do Senhor, participaram dos debates. Chegou-se então a esta conclusão: a lei alcançava somente os judeus e não os gentios, crentes em Cristo. Com esta resolução, completou-se o período de transição de uma igreja judaica para uma igreja de todas as raças e nações. Então o Evangelho ele passa agora a ser divulgado a todas as nações, com as viagens missionárias de Paulo, 3 delas bem citadas na palavra. A primeira viagem missionária ela está em Atos 12, 25, 14 e 28. A segunda viagem missionária de Paulo está em Atos 15, 36, 18 e 22. A terceira viagem missionária está em Atos 18, 23, 21, 15. Então, todo o Império Romano e suas províncias nas margens do Mar Mediterrâneo e alguns países próximos começavam a ouvir as boas novas, inclusive a Síria e a cidade de Antioquia. Em Antioquia surgiu uma grande igreja de gentios e foi aí que os perseguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Essa passagem está em Atos 11, do 19 ao 26. Então, em aproximadamente o ano 66 depois de Cristo, os judeus de Jerusalém se rebelaram contra o Império Romano, que dominava toda a região. Milhares de judeus foram massacrados e mortos e outros tantos foram feitos escravos. Os cristãos também foram perseguidos, mas se refugiaram no Vale do Jordão. O famoso Coliseu de Roma ele foi construído pelos judeus prisioneiros, os quais eles foram obrigados a trabalhar como escravos. A nação judaica, depois de 13 séculos de existência, foi assim destruída.
A sua restauração deu-se no dia 15 de maio de 1948. Então, por volta do ano 90 depois de Cristo, houve mais uma perseguição aos cristãos e milhares deles foram mortos, principalmente em Roma e toda a Itália. Nessa época, João foi preso e exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, onde recebeu a revelação do livro de Apocalipse. João foi o último sobrevivente dos apóstolos e, segundo a tradição, ele morreu de morte natural, com aproximadamente 94 anos, em torno do ano 100 depois de Cristo. Então aqui termina o período da Igreja Apostólica. Então, depois da morte de João, começa o Edito de Constantino, que aí se dá a Igreja perseguida. Amém? A história da Igreja, ela é um tanto complexa porque fala muito sobre épocas, datas, nomes, mas é uma matéria muito importante, uma matéria de base, que é muito importante nós sabermos, né, para termos um discernimento, né, de como começou a igreja, o que se passou até chegar na igreja moderna, amém? Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou membro da Igreja Batista Ministério Colheita. Nosso endereço é Rua Rio de Janeiro, 1285, esquina com a Avenida Kennedy, em São Caetano do Sul. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.